Olá, seja bem-vindo a mais uma Hora da Magia, programa em que falamos sobre a arte da transformação e como ela pode apoiar a sua vida. Afinal, com a magia nós podemos fazer profundas mudanças, mas sempre lembrando que a verdadeira mudança começa dentro de nós mesmos. Quando a gente fica tentando, através de atos de magia, mudar as coisas que a gente está vivendo, atrair um bom negócio, atrair um amor, de repente remediar um problema que está sendo vivido, às vezes as pessoas acabam trabalhando isso muito no externo, né? Trazer uma situação de fora, trazer uma solução do externo. E na verdade, quando você utiliza a magia para trabalhar fatores internos, você consegue promover uma mudança genuína na sua vida, uma mudança que fique. Por exemplo, quando eu trabalho a resolução daquilo que está me impedindo de atrair a prosperidade, para que eu tenha uma consciência próspera, para que eu gere prosperidade. É muito diferente do que simplesmente pedir por um emprego. Então, utilizemos cada vez mais e mais a magia para nos ajudar a solucionar os fatores internos que estejam trazendo impedimentos e estejam manifestando dificuldades, tá? Bom, nos programas passados nós falamos sobre deusas africanas desse panteão tão incrível e amado. E aqui no Brasil, né, tem muitos devotos através de religiões como Umbanda, Candomblé e o culto a Ifá. Na bruxaria, essas deusas também são cultuadas, reverenciadas como faces do sagrado feminino, faces da Grande Mãe. Nós já falamos por aqui de Iemanjá, já falamos de Oiá e já falamos também de Oxum. E em programas passados falamos também sobre deusas do panteão egípcio. Nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre as deusas africanas, depois falaremos de outros panteões também, mas hoje nós vamos nos dedicar a falar de Nanã. Nanã ou Nanã Burucu, Nanã Buruquê, tá? Quem que é essa orixá, essa deusa tão amada e importante no panteão africano? Chamada de vozinha, né, dos orixás, a avó. Então, a grande mãe, a avó dos orixás. Nanã, ela é uma deusa que ela rege o começo, o meio e o final, tá? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas a relacionam diretamente com o final, o fim da vida, uma vez que é uma senhora, que é uma deusa anciã, e ela é aquela que recebe, né, os outros no outro mundo. Você sabe que antigamente os povos mais primitivos, eles tinham uma dificuldade de entender a questão da morte, né? Porque uma hora as pessoas estavam ali vivas, interagindo, felizes, e no outro instante, de repente alguém fez a partida, e fez a partida para onde? O que acontece, né? Porque isso não nos é explicado. Então, acabou de vez, né? Acabou em definitivo aquela vida, então eles começaram a criar os mitos como tentativas não só de explicar o que acontecia após a vida, né, no pós-vida, como também na tentativa de trazer conforto, consolo para os filhos e para os parentes, os amigos. Então assim nasce esses mitos ligados a deuses e deusas do mundo dos mortos, tá? E Nanã, ela é uma delas. Nanã com seu filho Omulu, que também é chamado de Obaluaê, eles são deuses intimamente ligados a esse ciclo de finalização, de partida, de deixar o mundo terreno, tá? Só que ao mesmo tempo, Nanã também é tida como senhora da vida, e eu vou contar um mito para você já já, que vai explicar mais a esse respeito. Mas esses povos antigos africanos também, há relatos históricos de que as pessoas que viviam naquele período, muitas delas foram enterradas numa posição fetal, porque acreditava-se que essas pessoas estavam sendo devolvidas a Nanã, e na posição fetal, elas se preparavam para a nova vida delas. Fosse essa nova vida aqui na Terra ou no outro plano.
para que elas renascessem numa outra dimensão, tá? Mas o corpo já era colocado em posição fetal por conta disso, tá? Bom, vamos começar entendendo um pouco a mitologia de Nanã, tá? Eu começo falando um pouco da função dela enquanto geradora da vida. Há um mito que diz que Olorum, o grande criador, atribuiu a Oxalá a incumbência de criar os seres humanos. E os outros orixás depois iriam contribuir com a povoação do mundo, com o restante da criação, o universo vegetal, o reino animal, mineral e por aí vai. Mas Oxalá era aquele que iria criar os seres humanos. E o Oxalá estava procurando a matéria-prima que ele iria utilizar para isso. Então, ele foi testando a madeira, tá? Mas, enfim, era difícil, né, de moldar, era um pouco inflexível. O metal, a água, e ele não achava, né, uma matéria-prima que fosse a ideal para ele poder moldar como seriam os seres humanos. Até que Nanã, vendo ele quebrar a cabeça, sem sucesso, mergulhou, né, nas suas águas pantanosas e trouxe de lá de baixo o barro, né, com uma consistência parecida com a argila. Ela mostrou que o Oxalá poderia moldar os seres humanos e assim Oxalá havia encontrado então a matéria-prima excelente para ele fazer a sua tarefa. E ele foi percebendo o quão Nanã era sábia, tá? E assim Nanã se torna também senhora da vida, tá? A doadora da vida, aquela que contribui para a criação, né? Para a geração dos homens. A única exigência dela é que depois os homens fossem devolvidos a ela, o corpo físico. E quando as pessoas são enterradas, elas estão retornando para as entranhas, para também o ventre de Nanã, porque Nanã, ela é uma das primeiras orixás, né, que vieram para esse mundo. Então ela está intimamente ligada à criação do mundo, tá? E muito relacionada com a própria Terra também. Agora, a gente vai perceber, né, nos outros mitos, quando você pesquisa a mitologia de Nanã, que Oxalá começou a ter admiração por ela, ao perceber o quão sábia Nanã era, e aí num determinado momento ele decide se casar com Nanã, porque era uma forma dele ter acesso aos poderes e até à sabedoria dela. Mas como nesse matrimônio não existia o amor, Oxalá enfeitiçou Nanã para que ela tivesse um filho dele, tá? Então não houve, né, não consumou ali a concepção deste filho, né? Então foi um feitiço. Oxalá enfeitiçou para que ela engravidasse, ela engravida dele e assim nasce Obaluaê. Obaluaê tinha várias feridas pelo corpo. Como ele não foi fruto do amor, né, ele foi fruto ali de um feitiço propriamente dito, então ele tinha várias questões no aspecto físico dele como feridas, tá? Depois a gente vai ver que ele é identificado como um deus que na mitologia ele está ligado à varíola, né? Ele teve varíola também, e ele vai ser aquele que vai se cobrir de palha, né? Como você pode ver aqui nessas imagens, tá? Obaluaê é um orixá que a gente encontra muitas representações dele e chama bastante atenção, né? Esse aspecto dele com as palhas ali disfarçando o quê? O aspecto físico. Então, como ele tinha vergonha também do corpo, ele cresceu com vergonha e com questões de baixa autoestima por conta da aparência. E Nanã, a mãe dele, que era uma deusa extremamente vaidosa, ela também passou a ter vergonha do filho e o abandonou. Aí o que acontece? Obaluaê é acolhido por Iemanjá, que é o arquétipo da grande mãe, e é ela quem o cria, quem cuida dele, né? E que colabora para a educação do orixá, tá? E aí a gente vê Obaluaê, com o passar do tempo, se tornar senhor da doença e também da cura. E a doença, muitas vezes, ela é o passaporte para o outro mundo, tá? Ela é o motivo, a justificativa que um espírito precisa
para poder desencarnar, deixar o plano físico e ir para o outro mundo, tá? E aí Nanã e Obaluayê se tornam deuses também ligados à morte. Obaluayê vai ser chamado também de Omulu quando ele está no seu aspecto ancião, tá? E aí, através desses dois mitos, né, que eu contei, o mito da criação dos seres humanos e o mito também do nascimento de Obaluayê e do quanto a deusa abriu mão do próprio filho, o filho se torna também Deus ligado à doença e à morte, a gente vê que Nanã é deusa da vida e também é deusa da morte, tá? Por conta disso que ela fez com Obaluayê, ela é amaldiçoada por Oxalá, de modo que todos os filhos que ela tivesse a partir de então passariam a sofrer de anomalias, tá? E aí Nanã passa a viver mais isolada dos orixás, nos pântanos, principalmente, tá? Então, ela é uma deusa ligada ao elemento terra, é uma deusa ligada ao pântano. A cor associada a Nanã, para você utilizar de repente quando você vai montar um altar para ela e você quer pôr um tecido bonito numa cor ligada a Deus, ou até acender uma vela da cor específica dela, a gente utiliza o roxo, tá? Então o roxo, alguns usam violeta também, é a cor intimamente ligada a Nanã. E tem também algumas ervas, algumas plantas, como todos os orixás têm as suas, tá? E para Nanã também não é diferente, tem um conjunto de ervas e de plantas que são dedicadas a ela, dentre elas a alfavaca roxa, tá? Que é aquele manjericão com folhas maiores, tá? Roxas em específico, tá? São dedicadas a Nanã, tá? A avenca também é dedicada a ela. Se formos falar de cristais, a ametista, que também é uma pedrinha roxa, violeta, né? É um cristal muito espiritual e dedicado a Nanã. Nanã representa a ancestralidade, a velha guarda, representa a sabedoria, tá? E é a senhora dos mortos. Então é comum que sempre ao falar de Nanã se fale com muito respeito, muita disciplina, muita devoção também. Quando eu digo disciplina, um ritual principalmente que você vai fazer para Nanã, você precisa fazer com todo cuidado, todo zelo. Ah, Edu, mas isso tem que ser com todos os orixás, não é mesmo? Sim, todos os orixás, todos os deuses, a gente precisa fazer tudo com muito amor, né? Buscando estudar sobre aquela divindade para a gente dar o nosso máximo ali e fazer uma boa celebração, uma boa cerimônia. Mas quando a gente fala de Nanã, mais ainda, tá? Porque é um orixá que não admite muita brincadeira, desrespeito. Então, tudo com muita concentração, muito respeito. Nunca que você vai ficar se desconcentrando num ritual que você está fazendo em honra a Nanã, porque de repente chegou uma notificação no celular, né? Ou você lembrou de uma outra coisa que você precisa resolver. Não, com Nanã, tudo com muito cuidado, tá? Com muito zelo, muito respeito e, sobretudo, com muito amor, tá? Bom, é um orixá que você pode evocar, né? Pedindo para que os seus entes queridos desencarnados estejam bem do outro lado, pedindo que ela auxilie na passagem de alguém também que de repente está sofrendo ou que está finalizando o seu ciclo na Terra, para que a pessoa possa, se for o momento dela, descansar em paz, sem sofrimento, tá? E você também pode pedir para que ela te permita acessar, se conectar com os seus ancestrais, com os seus antepassados, com aqueles que já se foram, né? Para você dizer a eles o que você gostaria, ou quem sabe receber um sinal deles, uma mensagem, tá? Então nós podemos sim clamar a Nanã por tudo isso, tá? Por sabedoria também, e inclusive podemos pedir a ela que nos ajude a finalizar coisas que a gente não quer mais na nossa vida, tá? Por exemplo, você pode escrever numa vela roxa palavras-chave
daquilo que você não quer mais, tá? Então, de repente, você quer finalizar uma coisa, você quer encerrar um assunto, escreva na vela algumas palavrinhas-chave ligadas ao assunto. Aí você vai pegar uma faquinha e você vai cutucando a base da vela para você poder puxar o pavio pela ponta, de modo que a vela terá duas formas para você acender, duas possibilidades, tá? A ponta dela, normal, pavio que já estava ali, o que você puxou da base. Aí você vai colocar essa vela deitadinha, pode pôr de repente num prato e você vai acender dos dois lados, pedindo para Nanã que te dê a bênção que você precisa para finalizar este assunto de uma vez por todas na sua vida. E aí, tal como a vela está queimando rapidamente dos dois lados, o assunto em questão também há de ser eliminado da sua vida, tá? Como também você pode escrever num papel, né, aquilo que você deseja eliminar, tá? Aí você pode acender uma vela, também roxa, geralmente para Nanã, tá? E você coloca uma ametista por cima desse papel, visualizando a transformação que você deseja na sua vida e deixa a ametista ali em cima, com a função de transmutar o problema. Quando a vela terminar de queimar, você enterra, tá? Dedicando a Nanã e dizendo que essa situação ficou para trás e ela já está enterrada, tá? A partir de hoje, a sua vida não sofrerá mais as consequências disso. Que assim seja e assim se faça. Então, duas dicas aí que você pode pôr em prática de magia, utilizando da força e da energia desse grande orixá tão amado e respeitado que é Nanã, tá? Seja a velhinha queimando dos dois lados, com a palavra-chave ali do assunto em questão, que você deseja também que seja eliminado, ou escreva no papel, acenda a velinha, ponha a ametista por cima, mentalizando a transformação acontecendo, e quando a vela terminar a queima, você vai lá e enterra, deixando para trás, tá? De uma vez por todas, essa situação que tem te feito mal, tá? Bom, existe também a saudação a Nanã, tá? A saudação é Saluba. Então, quando você faz uma invocação, né? E aí a invocação a gente sempre tem que fazer também com muita concentração, né? Utilizando palavras que venham do nosso coração, né? Que impactem o nosso emocional. Nada de fazer uma invocação só lendo ela, apenas lendo, né? Tem pessoas que só estão ali falando por falar. Não, você vai falar ali de uma forma intensa. Eu clamo nesse momento por Nanã, a avó dos orixás, a mãe de Obaluaê, que é a grande senhora dos pântanos, que rege o começo, o meio e o fim, ela que faz a ponte entre a vida e a morte e o renascimento. Eu clamo que neste momento esteja aqui comigo, neste ritual, me trazendo a sua sabedoria e a sua força. Ó grande Senhora da ancestralidade, deusa que governa as entranhas da terra, ouça-me, ó Nanã, se faça presente no meu ritual. Saluba Nanã. Aí você encerra com a saudação do orixá, Saluba Nanã. E cada orixá tem a sua saudação, tá? Bom, antes da gente continuar, tem um recadinho para você, tá? Eu quero te lembrar que esse conteúdo e dos programas anteriores está disponível no meu canal no YouTube. Se você está assistindo pela TV nesse momento e você gostaria de rever algo que foi falado nesse programa, ou se você quer assistir o episódio que falamos de Oiá, Oxum ou Iemanjá, você procure lá no YouTube Edu Scarfon. Aproveite para se inscrever no canal, deixe o seu like no vídeo, nos comentários comente o que você quer que eu traga aqui nos próximos programas, tá? E também se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações sempre que entrar conteúdo novo por lá, tá? Então, estou no YouTube e também no Instagram. Gente, o Instagram é o @eduscarfon, tá? É esse o Instagram
você pode seguir, porque sempre tem conteúdo novo também por lá, colocado semanalmente, tá? Então, gente, hoje estamos falando de Nanã. E quando eu falo de deuses ou deusas, eu estou falando da energia divina, que você pode recorrer a ela para você utilizar nos seus atos de magia. Quando a gente vai fazer magia, a gente precisa de alguma fonte de energia. Essa energia pode ser sua, porque você também é fonte de energia, você gera poder, ou também você pode recorrer a outras fontes, como energia que vem da natureza, ela é aquela que consta nos cristais, nas plantas, penas, ervas, conchas. Tem energia que vem dos elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Tem a energia que vem dos símbolos, que é a energia simbólica, né, que você encontra em símbolos como o olho de Horus, pentagrama, tá? Tem a energia dos planetas, que é a energia planetária, tá? Que as pessoas que conhecem astrologia e gostam de magia costumam utilizar. Então tem várias fontes de energia que a gente pode recorrer para usar na nossa magia e podemos até utilizar mais de uma fonte. E aqui hoje nós estamos falando da energia divina, que é a energia que vem dos deuses, das deusas, de Deus, da deusa, do Deus, como você quiser chamar, tá? Mas é a energia que vem da divindade a qual a gente se predispõe a se conectar, tá? Como eu falei sobre Nanã, ela é o orixá da vida e da morte. E rituais até agora que eu te ensinei hoje foram ligados a esse atributo da morte, que é para você finalizar uma questão que você não quer mais na sua vida, tá? Mas você também pode utilizar da força de Nanã para gerar uma situação. E uma magia muito simples que você pode fazer com ela, consiste em você acender uma vela roxa, chamando por Nanã, e aí você vai pegar uma argila, tá? Representando aquele mito da criação em que ela sugere a Oxalá criar o homem com barro, e aí com a argila você pode moldar uma representação daquilo que você deseja manifestar aqui no físico, tá? Então, algo material que você quer, de repente uma criança, se você deseja instituir família, embora para isso existam orixás mais adequados que você pode utilizar, como própria Oxum, tá? E até Iemanjá, mas você pode também utilizar, sei lá, quer manifestar a casa própria, quer manifestar um fórum imóvel, um carro, alguma coisa que você queira e que você consiga moldar com a argila, tá? E aí você vai moldando. Quando você terminar, você vai dedicar a orixá Nanã, pedindo que ela te dê sabedoria para você poder manifestar aqui no físico este seu desejo. Tal como ela é uma deusa doadora da vida, geradora, que ela te abençoe com a capacidade também de gerar isto que você deseja, tá? Então esse é um ritual poderoso que você pode fazer com Nanã, e aí quando você conseguir isso, você vai até um pântano, um rio, um riacho, e ali você devolve a Nanã colocando nas águas, tá? Então também é um ritual que você pode fazer, né, com muita fé e devoção, e você vai ver que dá certo, tá? Bom, como eu falei, Nanã é ligada aos mortos, né? E sempre que você quiser reverenciá-los também ou desejar coisas boas para eles, você pode pedir a Nanã também que leve essas bênçãos, essas vibrações, esses seus pedidos, tá? Até os seus entes queridos. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Quem está vendo pelo YouTube, deixa o like aí, tá? E me conta, você já fez algum ritual ou devoção à grande deusa Nanã? Conta para mim nos comentários que eu vou ler absolutamente todos. Também quero te lembrar que eu continuo atendendo com o tarô, e para você agendar o seu atendimento comigo e obter rota, direcionamento, que é o que o tarô nos traz, é só você mandar uma mensagem nesse WhatsApp. Código 11
número 973745755. Vou repetir para você. 11 97374 5755. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, e que as bênçãos de sabedoria de Nanã recaiam sobre você. Que assim seja, assim se faça, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, gente!